queridos alunos do segundo ano. Estamos de volta com as aulas de matemática e vamos estudar alguns conceitos e propriedades, certo? De área e volume. E hoje vamos estudar especificamente sobre os prismas, certo? Bom, prisma é um poliedro convexo com duas bases, e essas duas bases têm que ser polígonos iguais, congruentes e paralelas, além das faces planas laterais, paralelogramo. São sólidos geométricos definidos no espaço tridimensional a partir de um polígono e uma reta, certo? E assim, os prismas, eles estão presentes no nosso cotidiano o tempo todo. Eu até trouxe aqui para vocês exemplos de prisma nessas caixas, peça dominó e essas caixas de maisena de líquido condensado, certo? Que são alguns dos exemplos de prismas, né? Por exemplo, um prédio também é um prisma, certo? Vamos ver agora os elementos do prisma, certo? Todo prisma, ele tem duas bases, certo? As suas faces laterais, a aresta lateral, a aresta da base, certo? As arestas da base também. Faltou eu colocar aqui, certo? Os vértices, que são os pontos de encontro entre as arestas, certo? Então, todos esses pontos são os vértices. E ainda temos a altura. A altura que é a distância entre as duas bases, certo? Então, a distância daqui para cá, certo? Que eu até planifiquei aqui fora do prisma, certo? E a gente geralmente chama de H quando vai se tratar da altura de um prisma. Nós podemos classificar os prismas de duas formas. Tem o prisma reto e o prisma oblíquo. O prisma reto, a característica dele é o seguinte, que as suas arestas laterais são perpendiculares à base, certo? E ainda mais, que as faces laterais, elas são retângulos. Enquanto que no prisma oblíquo, as arestas laterais são oblíquas à base e as suas faces laterais são paralelogramos. O que é mais utilizado normalmente são os prismas retos, certo? É o que a gente mais utiliza para fazer cálculos, enfim. Porém, eu trouxe aqui uma observação em relação aos prismas oblíquos. Quando o prisma for oblíqua, sua altura é diferente da aresta lateral, certo? Existem vários tipos de prismas e o que diferencia eles é justamente a sua base, certo? Eu trouxe para vocês aqui alguns tipos de prisma. O prisma triangular é onde as suas bases são triângulos. O prisma quadrangular, as suas bases são quadrados. Prisma pentagonal, as suas bases são pentágonos. Prisma hexagonal, as suas bases são hexágonos. Heptagonal, as suas bases são heptágonos. Octogonal, as suas bases são octógonos. E assim, tem vários outros nomes. Porém, os mais usuais, geralmente, é até o hexagonal. Dificilmente nós vamos encontrar questões que abordam esses outros tipos de prisma. Agora vamos falar de prisma regular. É todo prisma reto cujas bases são polígonos regulares. Ou seja, as suas bases, os polígonos precisam ter a mesma medida, os lados dos polígonos precisam ter a mesma medida e ainda os ângulos internos desses polígonos precisam ser congruentes. O que são os prismas, em relação aos prismas quadrangulares? Todo prisma cuja base são paralelogramo, eles são
paralelepípedos, certo? Para isso, as bases precisam ser paralelogramo. E ainda existe um outro prisma, que é mais conhecido, que é o cubo, certo? Então, se um paralelepípedo tem todas as arestas congruentes, o chamamos de cubo. Agora, vamos ver como calcular a área de um prisma, certo? Então, qualquer tipo de prisma, seja ele triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, nós utilizamos a mesma forma. A área total do prisma é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Como todo prisma nós temos 2 bases, então por isso é multiplicado por 2, certo? E a área lateral, seja ele um retângulo ou um paralelogramo, certo? E a área da base é o que faz a diferença no cálculo da área. Por quê? Porque ele pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um hexágono. Então, nós precisamos lembrar como calcular a área de figuras planas, de algumas figuras planas. Por isso que eu gravei lá um vídeo para dar uma recapitulada na área de figuras planas, certo? Bom, para finalizar a aula de hoje, eu vou encerrar com planificações do prisma, certo? Falar rapidamente. É muito importante a gente conseguir e a gente aprender as planificações, ajuda a gente até na hora de fazer os cálculos das áreas desses prismas, certo? Esse daqui é um prisma triangular e aqui está a planificação dele. Então, nós podemos perceber que ele tem três faces laterais, está aqui, e as 2 bases, certo? E essa planificação aqui, acho que é a planificação mais conhecida por todos nós, né, que a gente consegue ver de cara, que é o cubo. O cubo existe várias outras planificações, mas essa é a mais conhecida. Bom, por enquanto, vamos encerrar aqui, certo? Um grande abraço para todos vocês e até a próxima aula.